Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma aula sobre desenvolvimento web, né? Na nossa aula de hoje, especificamente, já estou te dando uma espécie de spoiler aqui, né? Que vai ser o nosso primeiro documento CSS. Só que é muito difícil você caminhar o assunto de HTML sem caminhar com o assunto de CSS junto. Então, eu pretendo ir intercalando as coisas, né? Mostrar um pouco de HTML, um pouco de CSS e assim você vai pegando o jeito dos dois, até a gente iniciar na parte do PHP. Essa parte introdutória, ela é extremamente importante porque quando a gente estiver trabalhando com PHP, a gente vai adicionar elementos de HTML, algumas coisas de CSS, e se você não for explicado agora, você vai ficar boiando depois. Se você já tem conhecimento dessas linguagens, eu te aconselho a assistir da mesma maneira, porque pode ser que eu te explique alguma coisa que só um dinossauro conseguiria fazer. Porque sim, eu sou da época que ainda se construía páginas web apenas com tabelas, né? Eu vivi um período de revolução ali entre 2006 e 2007, que a gente deixou de usar tabelas para montar layouts para começar a desenvolver os sites das maneiras corretas, né? Usando semântica e tudo mais. Bom, sem mais delongas, vou fazer o seguinte, né? Deixa eu pegar o nosso arquivo da aula passada, copiar ele aqui para dentro da nossa pasta de CSS, da aula de CSS, e vou abrir no Visual Code. Certinho, está aberto aqui, né? Vamos ver. Bom, para recapitular rapidamente, na aula passada eu te apresentei a estrutura básica do documento HTML, né? Doctype, a tag HTML, a tag red e a tag body, né? E a gente aplicou os tamanhos, né, de títulos do H1 até o H6. Tem H5, H6 que eu não mostrei, vai ficando cada vez menorzinho, né? Para a gente testar como que isso tá, eu te ensinei que a gente pode abrir direto aqui no navegador. Nossa, que tanto de coisa aberta. Vou fechar um pouco disso aqui. Fecha, fecha, fecha. Então, nosso projeto, área de trabalho, HTML e CSS. Então, vamos lá, navegador. Então, nós havíamos parado nesse ponto aqui da aula anterior. E aí, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Então, saca só, ó. Eu vou pegar aqui minha ferramenta de captura, que eu vou usar ela para fazer uns rabiscos, ó. Vou pegar até o browser aqui, olha só. Vou te mostrar qual que vai ser a minha ideia. Minha ideia é a seguinte, ó. A gente tem o navegador aqui, ó, certinho, né? Aí o que que acontece? Qualquer site que você entra, você vai ver que ele é dividido mais ou menos em 3 seções. Então eu vou pegar a caneta vermelha primeiro para te mostrar quais são essas seções. Isso não é uma regra, não é um padrão. Bom, um padrão é porque ocorre muitas vezes, mas não é uma regra, não precisa ser assim. Mas é muito comum que você desenvolva e que você encontre sites assim. Nessa parte aqui de cima, ó, que eu sou um título grande, a gente poderia ter o cabeçalho da página, tá? Isso aqui é o cabeçalho. Aí o que que a gente costuma ter no cabeçalho? A logo, então aqui ficaria a logo do site. A gente poderia ter aqui uma ferramenta de busca, por exemplo, que a gente vai implementar mais para frente. E aqui a gente poderia ter o número de telefone, que é um layout super comum que eu costumo utilizar muitas vezes. Aí, essa outra parte aqui que eu vou riscar em vermelho ainda, vai ser o meio da nossa página. Então isso aqui é o meio. Então, vou colocar um M bem grande aqui. E aqui um C de cabeçalho. Cabeçalho, meio, e o que sobra aqui embaixo é o rodapé. E olha só, aqui no rodapé a gente costuma repetir algumas informações do cabeçalho, como por exemplo um menu de navegação. A gente repete a logo e pode repetir o telefone, por exemplo. A parte de design web, né, ela depende muito da sua criatividade e de você conhecer alguns conceitos. Esse daqui é um dos principais que a gente pode fazer. Então, isso aqui seria o nosso layout basicão.
Só que a gente tem que considerar também que aqui dentro do meio eu posso ter algumas divisões. O que é muito comum acontecer? Eu posso ter um menu lateral aqui do lado, ó, onde eu vou ter uma lista de coisas. Eu posso ter aqui do outro lado outro menu lateral que vai ter outras coisas. Aqui dentro eu posso ter uma outra seção que vai me mostrar algum conteúdo para chamar atenção. Aqui embaixo eu posso ter outra seção do meu site para mostrar outro conteúdo. E aqui dentro eu posso ter uma imagem, por exemplo, e eu posso ter textos. Repara nisso, ó. Te explicando mais ou menos como que funciona a descrição de um layout, você está conseguindo perceber que eu estou colocando aqui um monte de blocos, né? Eu estou montando blocos. E de fato é isso mesmo que eu estou fazendo. Sabe por quê? Na nossa aula de hoje eu vou te mostrar como que a gente pode montar esses blocos utilizando as tags HTML. E a hora que a gente tiver terminado de montar esses blocos, eu vou te mostrar o poder do CSS. Vai ser uma aula um pouquinho longa, mas eu peço que você aperte o cinto aí, se acomode, porque tem muita coisa produtiva vindo. Então, vamos aqui para o nosso VS Code. Ó. Eu vou seguir exatamente aquela premissa. Dentro do corpo da página, que é a parte visível para o usuário, a gente vai colocar o cabeçalho da página. No HTML, eu tenho uma tag específica para fazer isso, que ela se chama header, cabeçalho. Não confunda com a tag head, de cabeça da página. A tag de cabeça da página é para as meta-informações, como a gente viu na outra semana. Aqui a gente vai criar o cabeçalho da página. A parte do meio eu chamo de main, né, principal. E o nosso rodapé, em inglês também, footer, o rodapé da página. Com isso, ó, eu tenho a divisão da minha página. Tá vendo? Cabeçalho, meio e rodapé. Até aqui, nenhum problema, né? Então, a gente fez a parte que está descrita em vermelho. Cabeçalho, meio e rodapé. Só que olha só, dentro do meio, em azul, eu coloquei mais duas divisões, né? Tem um menu lateral aqui, tem uma seção em cima, uma seção embaixo e outro menu lateral. Como que a gente configura isso? A gente vai fazer assim, ó. Dentro do nosso main, nós podemos vir aqui e usar uma tag chamada aside, que representa uma seção que ela está ao lado de alguma coisa. E é muito importante a gente utilizar essas tags específicas, porque quando a gente está trabalhando com HTML, especificando como que vai ser o layout de uma página, essas tags elas vão ajudar muito o navegador e os motores de busca a encontrar elementos dentro da nossa página. Então, é muito importante que a gente faça a escolha correta dos elementos. E, bom, vou te apresentar, né? A gente tem uma tag chamada div, que era uma tag pensada lá no HTML4 ainda, que era uma divisória. E quando você abria os sites, você encontrava uma verdadeira sopa de divs. Tinha muita div. E aquelas div por si só, elas não têm significado, elas não têm uma semântica. Já essas tags do HTML5, elas trazem essa semântica que tanto faltou. Então, eu vou adicionar dois aside, né? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Aside, aside. E no meio eu tinha uma seção, então uma section. E embaixo também eu tinha outra section, mas eu vou deixar aqui só uma section primeiro, que eu vou te mostrar algumas coisas. Por que que eu vou te mostrar essas coisas que são muito importantes para nós aqui agora? Quando a gente salva e abre lá no navegador, olha só, parece nada, né? Vamos dar um Ctrl U, ou o botãozinho direito aqui, ó. Cadê? Coisa tem? Código fonte? Ctrl U, né? Então tá aqui, ó, nosso código fonte escrito, não tem nada aparecendo. Então o que a gente vai fazer? Para a gente começar a mexer com o nosso CSS, vamos colocar assim, ó, cabeçalho, rodapé. Menu esquerdo,
meio, menu, direito. Se eu for lá agora, opa, tá meio errado isso aqui, hein? Cabeçalho, né? Se eu for vir aqui no HTML agora, como vai aparecer isso para mim? Um embaixinho do outro, ó. Não adiantou muita coisa, né? Eu sei. É esse que é o poder do CSS, porque com o CSS a gente vai conseguir modificar tudo isso daqui de um jeito bem legal. Então olha só, uma boa prática que a gente faz, separa as coisas em diretórios. E como que você cria diretórios aqui dentro do VS Code? Tá vendo esses menuzinhos que aparecem aqui em cima? A gente tem um de atualizar e a gente tem um aqui do lado, ó, nova pasta. Pasta e diretório, você sabe que é a mesma coisa. Então vem aqui, ó, criei uma pastinha chamada CSS. Como que eu sei que é uma pastinha? Tem uma setinha aqui indicando, ó. Aí você quer criar um arquivo CSS aqui dentro? A gente vem aqui, ó, botãozinho direito, novo arquivo. Sim, toda a formatação do nosso documento HTML é feita em CSS, que fica dentro de um arquivo CSS. E eu vou explicar o que é esse arquivo. Vou chamar de esqueleto.css. Então, temos aqui o nosso arquivo CSS. O que significa CSS? Em inglês, é folhas de estilo em cascata. Por que cascata? Mais para frente você vai entender esse conceito, tá? Eu vou te explicar em detalhes. Mas por enquanto você tem que acreditar em mim que o significado é folhas de estilo em cascata. E a gente tem que fazer o seguinte, ó, a gente tem que fazer o arquivo CSS e o arquivo HTML trabalharem juntos. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no arquivo HTML, ó, lá dentro da tag read, tá vendo? Debaixo do title mesmo, eu tenho uma tag especial do HTML para juntar folhas de estilo. Essa tag ela se chama link. Por favor, não confunda a tag link com o hiperlink. O hiperlink é outro conceito, é outra coisa que a gente vai estudar. Por enquanto, a tag link ela serve para amarrar um documento com outras coisas. Então, eu estou amarrando aqui o meu documento HTML com o documento CSS. Então, eu vou vir aqui, é um link, né? Tudo bem, então eu tenho que apontar para algum lugar. Então, eu chamo o href dele. O href eu vou especificar uma URL, né? Um endereço onde esse link está. No caso aqui, ó, ele está dentro da pastinha CSS, que ele está sugerindo para mim, e o arquivo que eu quero é o esqueleto.css. Acabou, Thiago? Tem mais alguma coisa que tem para fazer? Não. Eu preciso especificar que tipo de link que eu vou colocar aqui. Então eu tenho que vir aqui e colocar um hell. Ó, conforme eu vou digitando, ele vai me dando algumas opções aqui. Ó. O hell vai me dizer, ele vai pedir para eu especificar que tipo de valor que tem dentro desse documento. Então eu venho aqui e coloco style sheet, folha de estilo em cascata. A gente vem aqui e fecha. Existem outros atributos da tag, ó, que você pode consultar lá na referência do MSDN. Vamos dar um pulinho lá para você ver. Sim, pode abrir. Precisa habilitar a internet aqui, peraí. Minha maquininha virtual, rede. Agora temos internet. Temos internet, atualiza. Muito bem. Nossa tag link, ó. E o que é legal? Quando você não souber os atributos, não souber as coisas, você pode consultar tudo aqui no MSDN da Fundação Mozilla. Ó, isso aqui é formidável. Tem muita coisa bacana para ver, ó. Aí eu consigo pegar todos os atributos da minha tag. Lembra que uma tag tem atributos? Então eu vou pegar aqui os que a gente mais usa. O href para apontar qual que vai ser a origem do documento, né? Eu tenho o media, e o media é muito legal quando a gente está fazendo alguma coisa responsiva, porque aqui eu consigo colocar em que tipo de documento que isso vai aparecer, né? Qual que vai ser a tela. Eu tenho o hell, né? Que a gente viu aqui, que a gente coloca o style sheet na maioria das vezes para referenciar
para referenciar folhas de estilo, para referenciar arquivos CSS. Tem o type, aqui por último, que a gente sempre costuma colocar CSS, que ele se refere ao tipo MIME, né, que é um tipo de arquivo. Tem uma pegadinha aqui, tá, gente? Ó, tem uma pegadinha que é a seguinte. Se a gente não colocar aquele atributo aqui, ó, o rel, certinho, vai dar problema, tá? Ele não vai reconhecer tua folha de estilos e você vai querer se descabelar. Eu já vi alguns casos do type fazer falta também. Então, o que eu recomendo que você faça? Coloque o rel, style sheet, para o arquivo CSS e o type também, ó, como text CSS. Isso aqui, ó, vai resolver boa parte dos nossos problemas. Aí uma das coisas que eu aconselho vocês a fazerem, quando vocês linkarem um arquivo com o outro, coloque qualquer coisa que tem aqui dentro, ó, e está acusando erro, mas depois a gente vai corrigir isso. E aí você vem aqui no navegador, atualiza, tá? Aí você vai lá de novo, Ctrl U de urubu, vai aparecer aqui como um link do navegador, tá vendo? Aí você vê se aquele arquivo está acessível também. Por que isso é importante? Às vezes você está editando, você está falando, ah, esse CSS não presta, aqui não sei o que tem. Quando na verdade é você que não vinculou o arquivo de maneira correta. Tá? Então é importante deixar o arquivo vinculado de forma correta. Como a gente acabou de testar e o arquivo está vinculado, a gente pode começar a editar ele. Deixa eu apagar aqui para ele parar de ranhetar. Ah, eu odeio quando o teclado da VirtualBox para de funcionar, gente. Ai, voltou? Voltou. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o seguinte, ó. Eu tenho o cabeçalho, o main, o aside, section e aqui embaixo o footer. É assim, ó. O arquivo CSS ele funciona com um conceito chamado seletor. Seletor. Por quê? Ele vem aqui no código HTML, ele seleciona um elemento e aplica um estilo em cima dele. O que é um estilo? É o tamanho, é o estilo da fonte, é a cor da fonte, é algum efeito quando você passa o mouse em cima. A gente consegue fazer tudo isso com CSS. É bastante coisa mesmo. Então eu vou te ensinar hoje o seletor mais básico que existe, que é o seletor baseado no nome da tag. Então eu pego aqui, ó, tag header que eu quero mexer, você vem aqui, header. Isso é o seletor. Agora eu vou colocar uma lista de propriedades. O que é essa lista de propriedades? Todas as formatações que eu quero aplicar em cima do header. Então, por exemplo, eu vou aplicar um background. Olha a quantidade de coisas de background que eu tenho. É muita coisa. Dá para decorar? Olha, uma vez eu me propus a fazer isso e desisti, que é muita propriedade mesmo. Então, background, 2 pontos, você coloca o valor que você quer. Essa propriedade genérica background, ela vai aceitar um montão de coisa. Então você pode colocar uma cor. As cores aqui, ó, elas podem ser digitadas por extenso, né? Por exemplo, red. Ou você pode colocar o valor em hexadecimal delas, ó, que seria isso aqui, mais ou menos. Se você não está muito familiarizado com essa parte de design, tem alguns macetes que eu posso te mostrar depois. Mas o que eu quero te mostrar agora mesmo, ó, é o poder do CSS, que agora ele vai colocar o nosso cabeçalho aqui em vermelho. Está aí. Então, plano de fundo do nosso cabeçalho ficou em vermelho. O que a gente pode fazer? A gente pode editar no mesmo esquema para todos os outros elementos. Ó. Então, eu vou pegar aqui o main, background. Bom, deixa eu fazer o seguinte, não vou ficar digitando muito, você vai ficar ouvindo muito tec-tec do teclado. Yellow, o footer, lá embaixo, vamos colocar o background blue. Muito bem. E vamos dar uma olhada como que isso ficou. Funcionou bacaninha, né? Se eu não me engano, isso aqui é a bandeira da Colômbia. Mas nós temos aqui cabeçalho, o nosso main e o nosso rodapé. Pô, professor, pode trocar a cor aqui de dentro? Pode trocar. A gente vai pegar aqui, ó, o aside. Então vou colocar aqui, ó.
aside purple. Só que olha que interessante. E eu deixei 2 asides para explicar exatamente isso. Ó. Ele trocou a cor nos 2. Porque o meu seletor é baseado na tag. Então ele vai selecionar todas as tags aside do meu documento. E aqui a do meio, que era um section, né? A gente vem aqui, section, e vamos trocar a cor dele. Background orange. Repara que eu usei todas as cores aqui em inglês, não coloquei nenhum valor em hexadecimal. E agora você está se perguntando, para onde que foi o amarelo? Na verdade, ele está aí, só que ele está debaixo das nossas outras tags. Então, o que a gente fez aqui? A gente só trocou a cor e juntou a parte aqui das nossas, né, das nossas tags baseadas em seletor. Só que tem um porém, né? Não está nem um pouco parecido com o que a gente desenhou aqui. Então, além de trocar a parte das cores, nós também temos que fazer o dimensionamento, né? O dimensionamento das tags. E como que a gente faz isso, né? Como você pôde perceber, elas pegaram quase a tela inteira, né? Por que quase a tela inteira? Porque olha com mais atenção que o vermelho ele não está colado aqui na barra do navegador e nem nas extremidades. Ó. É porque esse documento ele tem uma margem interna, tá? Uma margem. Existe um atributo bem interessante que é zerar a margem do documento. E como que a gente faz isso? Existe um seletor especial, que é o asterisco, que ele é um seletor que a gente tem que usar ele com cuidado, né? Porque é o seletor que pega tudo. O asterisco geralmente é quem pega tudo. E a gente pode vir aqui e zerar a margem de todos os elementos, inclusive a própria página em si. E a hora que eu volto aqui, muito bem, né? Agora ele encostou no cantinho, está tudo certo. A gente vai explorar toda a extensão aqui da nossa página. Só que eu vou começar a brincar com algumas coisas aqui. Coloquei a cor de fundo e eu também vou colocar 2 dimensões, altura e largura. A largura eu especifico como width, largura em inglês, né? E aí eu tenho a opção de colocar a largura como, por exemplo, 100%, que já é a largura padrão, então eu vou deixar ela em porcentagem. Em porcentagem ele vai calcular para mim, né, qual é o tamanho da minha tela. Aí não importa se eu venho aqui e redimensiono ela, ele sempre vai deixar 100%. A altura eu também poderia colocar em porcentagem, mas eu vou demonstrar para você de outro jeito. A altura fixa em pixels. Então agora eu falei que o meu header vai ter uma altura de 200 pixels. A gente vem aqui e, olha lá, ele aumentou a nossa altura, então a gente já tem um pouquinho mais de dimensionamento. Posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para o meu rodapé. Tá? Largura e altura, width e height. Funcionou, né? E aí, o que mais que a gente pode fazer? Vamos colocar a largura do meio, né? Então a gente vem aqui, cadê o main? O main está aqui. A largura vai ser de 100% e também vai ser 200. Aí olha que interessante. O amarelo agora apareceu, né? Que eu falei que ele estava aqui o tempo inteiro. E a gente tinha as nossas outras tags aqui formando. Ó, tá se aproximando do nosso modelo, né? Aqui, né? Tá se aproximando. O que falta a gente fazer, ó? Esse aside que eu estou rabiscando agora, ele tá bem à esquerda e esse outro aside aqui tá bem à direita. E a nossa section, ela tá no meio aqui, né? É assim, na minha época, né, lá atrás, a gente tinha o poder de fazer o seguinte, de definir qual que vai ser a largura e qual que vai ser a altura, né? A altura eu vou colocar com 100, só para você ver o fundo amarelo embaixo. Ó. Então olha só, na hora que eu colocar isso aqui, o que vai acontecer?
vai expandir um montão as coisas, ó. Menu, menu e tá aqui, né? Só que eu não quero que o menu esquerdo e nem o menu direito fiquem ocupando a tela inteira. Eu quero que o menu esquerdo fique até aqui mais ou menos e que o menu direito fique até aqui mais ou menos. Como que eu faço isso? Eu venho e faço assim, ó, que a largura do meu aside ela vai ser de 30% da tela. Tudo bem? E agora vamos lá atualizar, ver o que vai acontecer. Então, olha só. 30% da tela dá mais ou menos aqui. Só que os dois estão do mesmo lado ainda, né? A gente tem que corrigir isso. E o meu meio, na verdade, ele está ocupando a tela inteira. A tela inteira, ela tem 100% de largura, né? 30 com 30 dá 60%. Então, 40% fica aqui para o meu meio, né? Então, eu vou vir aqui no Section e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que ele também tem 100 pixels de altura, só que a largura dele vai ser 40%. Vamos ver como que isso vai ficar? Ficou mais ou menos assim. Você está perguntando agora para mim, para onde que foi o outro aside? Ele está escondido aqui, ó. E aí acontecem as coisas irritantes do CSS, que as pessoas vão errando as medidas e elas vão aparecendo meio bugadas assim. Na verdade, não é que está bugado, é que a gente está fazendo errado mesmo. O que a gente tem que fazer aqui, né, é calcular as dimensões certas e para o nosso efeito aqui de cálculo, ó, eu vou comentar aqui dentro, o comentário no CSS é assim, para a gente ver o tamanho das dimensões. Então, ó, tá o meu meio com 40% e os dois com 30%. Só que eu preciso dividir isso aqui direitinho, né? Esse meio ele tem que vir aqui para cima, onde meu mouse está meio doido. Aí ele vai vir até aqui mais ou menos, né? E esse menu direito vai ter que vir para cá, então. Existe uma propriedade no CSS chamada float. Float. Float de fato é flutuar. Aí eu posso falar para flutuar à direita ou flutuar à esquerda. No caso aqui eu vou falar para flutuar à esquerda. Então, float left. Vamos ver o que vai acontecer com os dois asides? Olha só. Melhorou, mas você ainda está achando que está muito bugado, né? O que eu fiz aqui? Ele flutuou mesmo, ó, tá vendo? Então ele tentou juntar com esse do ladinho aqui, só que tinha um meio impedindo as coisas aqui. Por que isso aconteceu? Porque a gente deveria setar também para o section. Então a gente vem aqui, salva e vamos ver o que acontece. Ah, agora resolveu, né? Inclusive, eu até poderia vir aqui agora e descomentar isso daqui. Bom, vamos ver como ficou o resultado final. E agora a gente tem uma composição de layout bem parecida com o que a gente especificou aqui, utilizando somente configurações de propriedades CSS. Repara que o documento CSS vai ficando bem extenso, né? A gente mexeu um pouquinho aqui, já chegou em 37 coisas, né? 37 linhas. Mas ó, o que eu quero te mostrar, para te chamar a atenção aqui nesse momento agora, é a quantidade de conceitos que ficaram envolvidos nessa nossa conversa rapidinha. É muita coisa. Esse não é o único jeito de fazer o CSS, né, de compor um layout. Existem jeitos melhores hoje em dia. Esse aqui é o jeito jurássico que eu sempre gosto de ensinar para as pessoas entenderem como que as coisas funcionavam antigamente. A gente nunca tem o hábito de definir a altura fixa para os elementos. Justamente por causa daquele problema que aconteceu aqui com o rodapé aquela hora, que o menu direito ficou sobrescrito aqui. Então, o que acontece? É um dos jeitos, esse aqui é um dos jeitos mais fáceis. E para você ficar esperto com esses bugs estranhos que o CSS dá, é sempre erro de cálculo ou erro de dimensionamento que a gente faz. Nós temos muitos outros conceitos para aprender, né? Nessa aula a gente viu como montar um layout de maneira semântica, então usando as tags certas, como vincular uma tag, como vincular um documento CSS no HTML usando a tag link e como escrever um documento CSS basiquinho para formatar meu layout. Ufa, bastante coisa, né? Bom, eu espero que tenha sido útil e eu te encontro na nossa próxima aula sobre margens e preenchimentos. Obrigado e até a próxima.